Oi, gente boa! Então, estamos aqui finalmente, eu, Elizabeth Correia e a Cícera Mendes. Oi. Nós duas, na verdade, somos o Inhanduti Atibaia, responsáveis por todo esse estardalhaço que o Inhanduti Atibaia vem fazendo, toda essa pesquisa, esse resgate da técnica da renda Tenerife em Inhanduti. A gente está nessa batalha aqui há mais de 10 anos e finalmente viemos trazer para vocês o passo a passo da nossa técnica, da técnica que a gente veio desenvolvendo. A gente hoje está trazendo primeiramente 2 vídeos, a montagem da teia e um primeiro motivo, e a gente quer muito trazer depois um segundo, um terceiro, um quarto motivo, e para isso a gente conta inclusive com a inscrição de vocês nos canais, no nosso canal de YouTube, com os likes de vocês, e vocês vão ter um espaço também para comentários, para perguntas. Então fiquem à vontade e vamos aqui começar esse relacionamento que a gente espera que seja bastante duradouro, como vem sendo nosso tempo de dedicação para essa técnica linda que é a renda Tenerife. Então vamos falar dos materiais que são necessários para a gente fazer a renda Tenerife ou Inhanduti. O bastidor, que é o bastidor que o Inhanduti Atibaia adaptou, desenvolveu de vários tamanhos e para que eles sejam adequados entre si, que é de MDF, com ranhuras, que é montado o urdimento radial é montado com 2 linhas. As 2 linhas são um barbante, um fio 100% algodão, que seja suficientemente grosso para se adequar à ranhura do bastidor, e a linha de trabalho, que na verdade a gente está recomendando a linha Esterlina 10, porque é uma linha bonita, de qualidade, sedosa, tem brilho, e ela é suave e dá um resultado bonito. E na verdade, para o iniciante é mais fácil de trabalhar do que a linha Merce Crochê, que é uma linha que a gente indica para um segundo estágio de rendeiro ou de rendeira. Uma tesoura de ponta fina, de boa qualidade, que todo rendeiro ou rendeira tem que ter. Uma agulha, que no caso é uma agulha de tapeçaria de ponta, sem ponta, que está se adequando bem à grossura da linha, e uma pinça. Essa pinça de sobrancelha que a gente, ao final do nosso vídeo, vocês vão ver a utilidade dela na nossa montagem aqui, na nossa renda. Então vamos trabalhar? Então nós vamos fazer a montagem de um bastidor, que é um bastidor que tem 7 cm,8 e tem 56 ranhuras. Está dividido pela metade e por 4. Aí a gente vem com o barbante para montar a teia, e a gente tira 6 medidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. É praticamente a única medida que a gente tem fixa no bastidor, e a gente usa o próprio bastidor para medir. Então, 6 medidas, nós temos o barbante suficiente para montagem. Aí a gente coloca o barbante na metade e na outra metade. Na metade do bastidor, deixa metade do fio para cada lado, e aí a gente vai vir trabalhar com a linha branca, que é a linha de trabalho, com um nó na ponta do fio branco. A gente coloca na parte de cima, que é aqui onde vai começar a ser montada a teia, e que a gente chama de capitão. E aí nós vamos começar a montar. Então nós vamos começar a montar a teia. A gente vira o bastidor, abraça o fio, engatilha na esquerda, vem até o capitão, o ponto do inicial, abraça o fio e engatilha.
Esse é o único momento em que a gente tem os dois fios paralelos e dois fios que vêm dessa ranhura das duas metades. E aí a gente já começa a andar até onde o fio está engatilhado. O barbante já está lá esperando o fio branco. Então você monta, abraça o fio e já engatilha na esquerda. Você vem, vira, já engatilha na esquerda. Então você sempre vai montando os do lado dessa metade e nesse sentido. Automaticamente já sai assim. Vira, abraça o fio, engatilha o barbante. Vem, abraça o fio e engatilha. Já fica aqui esperando o fio vir. Então a gente veio andando e foi montando, já andamos pedacinho, pedaço por pedacinho. A gente sempre anda nos dois sentidos, veja. Anda, engatilha, já deixa engatilhado. Vem aonde está engatilhado, o barbante já fica esperando o fio. E abraça e engatilha. Aí a gente já está montando as duas, a metade para cá, e se você deixar esse miolinho assim, com esse furinho no meio, significa que o seu trabalho vai ficar mais bem feito. Então a gente continuou até ir no caminho de completar a teia. Abraça o fio, engatilha, abraça o fio, engatilha para a esquerda, abraça o fio, engatilha para a esquerda. É o último desse lado. Aí abraça o fio, o último deste lado. Ó, fechamos todos desta lateral e aqui agora nós fechamos essa daqui. Então a teia agora ficou completa. Aí a gente, na verdade, ainda deixa o fio aqui, vira de lado e nós vamos só amarrar o barbante, que é o suporte. Então a gente vira para o lado de trás só para amarrar a parte do barbante, que é o suporte. Então a gente faz um nó duplo, nada de muito extraordinário, só para segurar o barbante. E aí nós temos a teia montada. A gente pode começar a pensar em trabalhar o motivo. Então esse é o motivo que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a flor de 4 pétalas. Então é uma flor onde cada pétala vai usar 14 pares. Então 4 pares vai dar as 56 ranhuras do bastidor. Unha do Ti é matemática. Então nós pegamos a nossa teia e, sabendo que vai ser aquele motivo, nós vamos usar 15 voltas, que vai ser o necessário para fazer o modelo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, peguei 15 medidas, coloquei na agulha e agora nós vamos começar a trabalhar para fazer a primeira carreira. E nós vamos trabalhar a partir do capitão. Lembra que eu falei do capitão? O capitão é o único ponto, olha, onde tem 3 fios. Esse só é o único ponto que vai ser o começo e o final da carreira. Então você começa aqui e nós vamos trabalhar aos pares. Então põe um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima. E aí você começa a andar até em torno dela inteiro. Aí continua. Aqui estava em cima, então embaixo, em cima, vai alternando os pares, em cima, embaixo. Puxa. Não, por enquanto, não puxe muito, porque senão você se perde. Depois, ao final, você ajusta o fio. Um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Por cima, um por baixo, por cima, um por baixo, até você completar o círculo todo.
Então a gente já foi dando a volta, dando a volta, dando a volta, estamos chegando de novo no começo, que é o capitão. Então os pares por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, chegamos no capitão, que é o começo e o final da carreira. Ajustamos o fio, lembra que o fio eu falei, deixa para ajustar no final, pega e passamos uma laçada por dentro deste fio, na altura da primeira, onde começou a primeira carreira. Por que que é isso? É para fechar a carreira. Fechamos a carreira, não puxamos muito, só ajustamos o fio. E aí nós vamos começar a segunda carreira, veja, no sentido contrário. Então, exatamente do lado do capitão, aonde nós começamos a primeira carreira, nós vamos começar a segunda no sentido contrário. Então, por baixo, por cima, por baixo, por cima, também aos pares. Por baixo, confere se fez a traminha, fez a trama, puxa o fio. Seguindo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, confere se fez a trama e puxa. E assim vai até fazer o círculo todo, chegar de novo até o capitão, que é o começo e o final da carreira. Ah, gente, antes que eu me esqueça, vamos lembrar aqui de se inscrever no canal, de dar um like, de colaborar com o nosso canal aqui no YouTube do Passo a Passo, para a gente ter sequência esse nosso trabalho, esse nosso convívio, né? Então tá bom, vamos voltar. Então a gente veio com a segunda carreira até dar a volta toda no círculo, chegando aqui no final de novo no capitão, uma assim, uma não, uma para baixo, uma para cima, alternando sempre, formando a traminha, chegamos no capitão. Chegamos no capitão, damos uma laçada para fazer a carreira fechada, nessa vírgula, ajustamos o fio sem puxar. Só ajusta, deixa o fio encontrar o lugar dele e agora nós vamos começar a trabalhar as pétalas que são são trabalhadas isoladamente. São 14 ranhuras, são 14 pares que nós vamos andar. Então, a partir do capitão onde a gente estava, no sentido anti-horário, nós vamos trabalhar uma sim, uma não, uma sim, uma não, sempre contando assim. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai ser a última. O Nhanduti é matemática, como eu já falei. Tem até um livro que chama Nhanduti e as Matemáticas. Então, você faz uma carreira e volta às 14. Confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá vendo? O capitão onde chegou tudo. Volta. Então, aí fizemos. Eu considero que uma carreira é uma ida e uma volta. Eu conto pelas vírgulas aqui. Então, eu já fiz uma primeira carreira. Eu vou fazer 4 vírgulas para fazer a base da nossa pétala. Então, agora eu vou voltar e vou começar a fazer as 4 vezes, as 4 ida e volta para fazer a base da pétala. Então, a gente já fez 4 carreiras, ó, temos 4 vírgulas aqui. Então, nós agora vamos começar a outra etapa da pétala, que é aqui, vou mostrar para vocês. Essa etapa aqui, nós vamos começar a fazer este degrau aqui, que são os degrauzinhos que vão dar a pontinha, o desenho da pétala. Então, nós vamos começar agora essa carreira aqui, onde a gente esquece 2 pares, começa a trabalhar só os 10 do meio. Então, como é? Quando a gente for andar, a gente sempre esquece na chegada. Então, a gente vai andar, 1,
1, 2, 3, 4, 5, vamos um sim, um não, como veio fazendo, tá? Só que aí a gente vai andar, quando a gente chegar aqui, vamos esquecer as duas últimas. Então nós vamos, na verdade, aqui a gente já vai voltar duas antes. Então, de novo, a gente anda 1, 2, 3, 4, 5, vamos andar até esquecer as duas últimas na chegada, a gente esquece só na chegada. Então, nós temos agora a primeira carreira das próximas 4, que são só com 10 pares. Então, fizemos uma carreira, vamos fazer a segunda carreira de 10 pares. E assim a gente vai fazer, lembra que a carreira é uma ida e uma volta, e assim nós vamos fazer 4 carreiras desse jeito, com 10 pares. Então, nós andamos, então, as 4 carreiras da segunda etapa da folha, 4 ida e volta, 4 vírgulas aqui. Fizemos a mesma coisa com a terceiro degrau, a terceira etapa da folha, fizemos 4 carreiras, 4 ida e volta com meia dúzia de pares. E agora nós vamos fazer a última etapa da folha, que é só com 2 pares. Veja, só as duas do meio. A gente vai fazer então a ponteirinha do motivo 4 pétalas. Então a gente faz, então, vai e volta para fazer a ponteira. A gente faz a ponteirinha, se não der 4 ida e volta, a gente pode fazer uma menos, uma mais. O interessante é que complete e vem até o fim do módulo. E aí, terminou, fez 4, e aí a gente termina entrando com o fio dentro da última, de toda essa linha de um dos pares. Então a gente vem escondendo, na verdade, o fio até o fim da pétala, na verdade, até sempre fingindo que ela é um fio da teia, porque na verdade ele está se escondendo como se fosse um fio da teia. E aí, veja, a gente ajustou o fio. Organizou ele, tem que dar uma arrumadinha. E aí, na verdade, a gente agora vem pela base da pétala, você vem escondendo por trás e você vem até o lugar onde você vai começar a segunda pétala. Então você esconde o fio no meio da trama e você vai começar agora a segunda pétala. E você começa como? Cada pétala é trabalhada isoladamente. Então começa como nós fizemos a primeira. 1, 2, 3 pares, 4, 14 pares, um sim, um não, um sim, um não. Aí a gente faz 4 carreiras de 14 pares. Cada uma é trabalhada isoladamente e até a gente fazer as 4 pétalas e fechar o círculo todo. Então vamos lá. Então nós fizemos a segunda pétala, a terceira pétala, estamos finalizando a 4ª pétala. Fizemos a ponteirinha, vamos fazer a 4ª carreira da ponteirinha. E agora, só que aqui nós vamos finalizar a pétala de modo diferente, porque agora nós temos na verdade que fazer alcinha. A gente tem que saber se a gente tem linha suficiente para fazer alcinha. Então vamos medir, porque a gente precisa 5 voltas para fazer a alcinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 voltas. Então eu posso ficar tranquila que eu vou conseguir fazer a alcinha. Então, volta de novo a linha para a agulha. E nós vamos então finalizar essa ponteira de forma diferente das outras. Nós vamos finalizar com um nozinho
que une uma linha de cada ranhura central. Então, colocamos a agulha, colocamos a linha, dá um abraço na agulha, damos um nozinho. Deste nozinho, nós já subimos para começar a fazer o nozinho da alcinha. Então, a gente pega o mesmo parzinho final, uma linha de um par e a outra linha do outro par, colocamos a agulha, abraçamos a linha e fazemos o nó na altura do final do bastidor, que é onde vai ser a linha das alcinhas. Então aí continuamos, linha para frente, agulha pega um fio de cada par da ranhura, a linha abraça a agulha, a gente puxa e o nozinho fica onde ele precisa ficar. Faz a alcinha, de novo, terceira, pega uma linha de um par, a outra linha do outro par, fazemos a linha faz um abraço na agulha e o nozinho sai, faz a alcinha. Mais uma, linha para frente, agulha pega uma linha de um par, a outra linha do outro par, a linha abraça, faz o nozinho. Ó, nós já temos aqui, vou fazer mais uma linha para frente, a agulha pega uma linha de cada par, passa a linha, abraça a agulha, faz um nó. Você vê, o nó sai exatamente onde tem que ser. E aí a gente já andamos aqui, ó. A gente vai então fazer agora essa alcinha, toda a circunferência do módulo para fechar. Então vamos lá. Estamos finalizando a volta, linha para frente, continuando nesse ritmo. Pega um par de cada ranhura, abraça a agulha, faz o nozinho. Agora mais uma, linha para frente, pega um par, fecha o nozinho. Você vê que agora é o último que a gente fecha em cima do primeiro. Então a gente fecha o último em cima do primeiro, do mesmo jeito, faz um nó e por segurança a gente faz um a mais. Faz um a mais para ficar mais seguro e faz uma última alcinha. Então você agora finalizamos as alcinhas, está feita o retorno, a volta toda. Então agora nós temos que tirar o módulo do bastidor, porque o módulo está pronto. Então vamos lá. Então nós vamos agora tirar o módulo do bastidor. Então a gente vira ele e na parte de trás cortamos o barbante e a gente na verdade vai tirar o barbante, vai tirando devagar para não estragar o seu serviço. Então, olha, você tem um sentido que fica fácil tirar. Se tiver muito difícil, é porque está no sentido errado. Então, olha, é só você vai como que descascando, vai tirando a gente está na verdade, ó, passando, na verdade soltando o bastidor o módulo do bastidor. Vamos lá. A gente faz assim devagarzinho, faz a volta toda. Aí, tiramos descascamos o módulo, digamos assim, tiramos o bastidor do bastidor e agora a gente vem delicadamente e corta mais ou menos assim, um sim, um não, um sim, dois não, uma coisa assim. Você vai cortando essas alcinhas marrom, que na verdade era o barbante que segurava a teia. Da volta toda. Então, depois que a gente terminou de cortar, olha, a gente vai começar a tirar os bigodinhos. Viu para que era a pinça que a gente falou do material? É para isso, porque na verdade é interessante trabalhar de forma bem delicada para você não estragar o módulo que você fez. Então aí você vai tirar os seus bigodes do módulo inteirinho. Então, vamos tirando, continuam os bigodes, terminando os bigodes, pronto. Terminou todos os bigodinhos sem danificar o teu módulo. Aí você vai vir aqui, lembra do capitão?
Então, o capitão está aqui, olha aqui, ó. E o capitão, na verdade, é um fio estrutural. Ele serviu só para montar a teia. Então, a gente aqui, no caso do ponto cerzido, porque essa flor é uma flor que é um motivo que só usa o ponto cerzido. Eu posso tranquilamente tirar o capitão aqui, cortar, porque ele, na verdade, ele já está aqui preso e seguro no meio da pétala e no miolo. Então aqui você terminou o seu módulo, seu módulo com o padrão, com o motivo de flor de 4 pétalas. Então aqui nós trazemos aqui para vocês 3 módulos feitos com a mesma lógica, que é a lógica da folha de 4 pétalas que nós fizemos agora. Só de ponto cerzido, com o mesmo tamanho de bastidor, todos eles com 14, cada pétala com 14 pares. E o que acontece? Isso mostra como você pode desenhar com o ponto cerzido, né? Você está desenhando com o mesmo ponto. Aqui é o módulo que nós fizemos agora, o padrão que nós terminamos de fazer, que é a flor de 4 pétalas que forma bem assim um degrauzinho. Aqui a pétala já fica mais suavizada, já fica um pouco mais curvilínea, porque o que houve foi alteração, foi variação do número de carreiras e do número de linhas que a gente foi esquecendo conforme foi andando, foi subindo na composição da pétala. Até que nesse último, veja, a pétala já está bem arredondada e já faz um desenho bem mais suave. Tudo isso, gente, são segredos, são pequenos segredos de tecer renda que a gente quer compartilhar com vocês. Então é só vocês continuarem seguindo a gente no nosso canal, se inscrever no canal Inhanduti de Atibaia, clicar no sininho para ser notificada quando a gente postar novos padrões, e é isso. Então, gente, terminamos o primeiro módulo do nosso passo a passo. Obrigada por todo mundo que veio acompanhando a gente até aqui, e dá um like no joinha aqui embaixo, porque aí você contribui com o nosso próximo passo a passo. Também seria interessante inscrever-se no canal, que também aqui embaixo está escrito inscrever-se, e aí você também pode acionar com o sininho que tem, acionar as notificações. Aí, quando nós lançarmos o próximo passo a passo, você vai ser notificado que nós estamos de volta. Então, até lá, gente boa!